Em junho de 2022, um pequeno caixão desembarcou no aeroporto de Kinshasa. Dentro dele, não havia um corpo. Havia apenas um dente de ouro. Era tudo o que restava de Patrice Lumumba, o líder africano que foi assassinado e o seu corpo dissolvido em ácido, numa tentativa brutal de apagar não apenas sua vida, mas a sua própria existência da história. Não houve túmulo, não houve corpo, não houve despedida. Durante 61 anos, o homem que desafiou impérios foi reduzido a um troféu macabro, guardado no armário de um comissário de polícia belga. Mas por que o Ocidente teve tanto medo de um homem que governou por apenas 81 dias? A resposta passa por urânio, serviços secretos e uma ordem que veio do topo. E para entender por que uma potência europeia e a CIA conspiraram para apagar um líder da história, precisamos voltar ao início, muito antes do poder, muito antes da traição. Se você valoriza documentários que mergulham fundo na verdade, já deixe seu like. Isso sinaliza ao YouTube que este conteúdo educativo é relevante e ajuda a vencer o silêncio que tentaram impor a essa história. Patrice Emery Lumumba nasceu em 2 de julho de 1925, na pequena aldeia de Onalua. Ele veio de uma família da etnia Batetela, um povo conhecido por sua longa tradição de resistência. Naquele tempo, o Congo não era um país, era uma propriedade. A fazenda privada do rei Leopoldo II, da Bélgica. Lumumba cresceu em um sistema desenhado não para educar, mas para limitar. Ainda assim, desde cedo demonstrou uma curiosidade que o colonialismo não conseguia conter. Ele estudou em escolas missionárias católicas e protestantes. Ali, seus professores notaram algo em comum. Enquanto muitos aceitavam a doutrina colonial sem questionar, Patrice perguntava. Autodidata voraz, lia tudo o que caía em suas mãos: livros de história, filosofia, política e direito. Enquanto o sistema tentava formar funcionários obedientes, Lumumba formava a si mesmo. Aos 20 anos, deixou sua região natal e seguiu para as grandes cidades do Congo belga, onde o poder colonial se concentrava. Passou por Stanleyville, hoje Kisangani, onde trabalhou como funcionário dos Correios e teve seu primeiro contato direto com a máquina burocrática do Império. Mais tarde, chegou a Leopoldville, atual Kinshasa, o centro político do país. Foi ali que suas ideias amadureceram, e foi ali que sua voz começou a incomodar. Em Leopoldville, Lumumba conheceu a face urbana do racismo colonial. Chegou a ser considerado um evolué, termo usado pelos belgas para designar africanos civilizados. Recebia pequenos privilégios, mas continuava sendo tratado como cidadão de segunda classe. Foi então que Lumumba compreendeu uma verdade decisiva. Não importava o quanto estudasse, não importava o quão educado se tornasse. No Congo belga, ele sempre seria um estranho em sua própria terra. Na década de 1950, o mundo estava mudando. A África começava a acordar. Gana, sob a liderança de Kwame Nkrumah, tornava-se independente em 1957, e o espírito do pan-africanismo começava a soprar sobre o continente, inspirando movimentos de libertação em toda a região. No Congo, as tensões cresciam. A população exigia não apenas liberdade, mas dignidade, algo que o colonialismo belga sempre negou. Foi nesse cenário que Lumumba fundou o MNC, o Movimento Nacional Congolês. Sua mensagem era diferente de tudo o que o Congo havia visto até então. Ele não falava como líder de uma tribo ou de um grupo específico. Ele falava como líder de uma nação inteira.
Lumumba tinha um carisma raro. Elegante, bem articulado, com uma oratória capaz de eletrizar multidões, ele transformou protestos e frustrações em esperança concreta. E a resposta colonial não demorou a chegar. Em 1960, pressionada por greves, manifestações e um clima de insatisfação que se espalhava como fogo, a Bélgica finalmente cedeu. A independência do Congo foi marcada para 30 de junho de 1960. Mas os belgas esperavam uma transição controlada. Eles imaginavam um processo onde manteriam o controle econômico, enquanto davam ao Congo a ilusão de poder político. Eles não contavam com a coragem de Patrice Lumumba, um homem que não aceitava ser apenas uma figura simbólica em um país ainda governado por estrangeiros. – 30 de junho de 1960. O Congo finalmente conquistava sua independência. Mas a cerimônia não seria um ato de liberdade completa. Seria uma cena de tensão velada, onde o poder colonial ainda tentava manter as rédeas invisíveis do destino do país. O rei da Bélgica, Baudouin, sobe ao palco e faz um discurso paternalista, como se estivesse abençoando uma colônia que cresceu. Ele fala de progresso, de civilização, de amizade entre nações. E em suas palavras, o colonialismo aparece disfarçado de bondade. Mas o Congo não estava mais disposto a ouvir consolo. No mesmo palco, o novo primeiro-ministro Patrice Lumumba sobe fora do protocolo. Ele pega o microfone e diz, sem medo: "Conhecemos o trabalho extenuante exigido em troca de salários que não nos permitiam comer. Conhecemos as ironias, os insultos, as bofetadas que tivemos que suportar porque éramos negros." A multidão silencia. O clima fica pesado. E naquele instante, uma certeza se espalha entre os belgas. Lumumba não será controlado. Ele não queria apenas independência política. Ele exigia dignidade, soberania real e um Congo livre de qualquer influência estrangeira. E isso era perigoso demais. Dias após a independência, a província rica em minerais de Katanga declara secessão. E não é uma secessão simples. Ela é financiada e apoiada por mercenários europeus, por empresas mineiras belgas e por interesses econômicos que não aceitavam perder o controle das riquezas do subsolo congolês. Katanga se torna um estado paralelo, armado, bem financiado e protegido por potências estrangeiras. O Congo começa a ser despedaçado. Desesperado para manter a integridade do país, Lumumba recorre à ONU. Tropas são enviadas, mas a organização se recusa a agir contra os separatistas. E Lumumba percebe que o mundo não está interessado em proteger a independência do Congo. Sem opções, aceita apoio logístico da União Soviética. Não era ideologia, era sobrevivência. Mas para os Estados Unidos, isso foi suficiente. Em plena Guerra Fria, qualquer contato com Moscou era visto como ameaça. Lumumba foi rotulado como o Fidel Castro da África. O Congo possuía uma das maiores e mais estratégicas reservas de urânio do mundo, o mesmo urânio usado na bomba de Hiroshima. Um Congo soberano, rico em urânio e próximo da URSS, era um risco que o Ocidente não podia tolerar. CIA. Sob ordens diretas do presidente Dwight D. Eisenhower, não só monitorava Lumumba, ela ativou planos para eliminá-lo. O objetivo era claro: impedir que o Congo se tornasse um estado alinhado à União Soviética e que inspirasse outros países africanos a se libertarem do jugo colonial. Durante meses, tentaram envenená-lo, planejaram doenças. A cada passo de Lumumba, havia uma mão invisível tentando cortá-lo. Mas o golpe final não veio de fora, veio de dentro. Seu próprio aliado,
o coronel Joseph Mobutu, que contava com o apoio financeiro e político de Washington, decidiu trair o homem que o havia ajudado a subir ao poder. Em 1960, Mobutu lidera um golpe de Estado. Lumumba é deposto, isolado e colocado sob custódia. Em dezembro daquele ano, ele é capturado, e o mundo testemunha imagens que se tornariam um símbolo do horror colonial. Lumumba, amarrado, encolhido na traseira de um caminhão, humilhado diante de uma nação inteira. Ele é forçado a comer o seu próprio discurso, o mesmo discurso que o tornou famoso, o mesmo discurso que denunciava a exploração e a violência do colonialismo. As cenas chocam o mundo. Mas o pior ainda estava por vir. Ele é enviado para Katanga, o coração do secessionismo, o ninho de seus inimigos, onde a resistência contra o governo central era mais forte e onde os interesses belgas dominavam. E na noite de 17 de janeiro de 1961, sob a luz fria dos faróis de jipes, Lumumba é levado para a floresta. Não há justiça. Não há julgamento. Há apenas o som de passos e o silêncio de uma sentença já escrita. Ao lado de seus 2 ministros fiéis, Joseph Okito e Maurice Mpolo, Lumumba é fuzilado. Os tiros ecoam na noite. E segundo testemunhas, oficiais belgas estavam presentes. Eles não apenas assistiram, eles dirigiram a execução. O Congo perdia seu maior símbolo de liberdade, e o mundo assistia, impotente, ao assassinato de um homem que havia ousado sonhar com um país verdadeiramente livre. Estamos chegando ao desfecho trágico desta jornada, mas a história da libertação africana tem muitos outros capítulos esquecidos. Para não perder os próximos vídeos sobre os segredos da geopolítica mundial, inscreva-se no canal e ative o sino. Sua inscrição é o que permite que este projeto continue independente. Antes de morrer, Patrice Lumumba escreveu uma última carta à sua esposa, Pauline. Nela, não pediu piedade. Previu que a história, mais cedo ou mais tarde, escreveria a sua própria verdade. Após a execução, coube ao oficial belga Gerard Suet apagar qualquer vestígio do crime. Durante 2 noites, ele usou uma serra e ácido sulfúrico para dissolver os corpos. Como lembrança, guardou o dente de ouro de Lumumba, um troféu que manteve por mais de 40 anos. Eles mataram o homem, mas criaram um mártir eterno. A morte de Lumumba condenou o Congo a décadas de ditadura sob Mobutu e a uma exploração mineral que continua até hoje. Mas seu nome atravessou fronteiras e o tempo. Patrice Lumumba tornou-se sinônimo mundial de dignidade africana. Ele nasceu em uma pequena aldeia, morreu em uma clareira escura, mas sua voz jamais foi silenciada. Enquanto houver alguém lutando para que a riqueza de uma nação pertença ao seu povo, Lumumba estará vivo. A África escreverá sua própria história, e essa história começa com a verdade.